As doenças vasculares do cérebro são um grave problema de saúde, uma das maiores causas de mortes e de sequelas neurológicas no mundo todo. Mas qual é o jeito certo do meu amigo Júlio Marchini, médico cardiologista, estudou na mesma escola de medicina que eu, a USP de Ribeirão Preto, e hoje atua no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, lá na capital de São Paulo. Inclusive, foi o Júlio a primeira pessoa que me convidou para participar de um podcast na área médica. Ele tem esse podcast interessantíssimo chamado 15 Minutos de Emergência, com assuntos variados, profissionais de diversas áreas, e nós tivemos uma conversa muito interessante sobre crises epiléticas e o jeito de controlá-las e de atender na emergência. Quem quiser, confere lá no podcast do Júlio. Mas, enfim, alguns dias atrás eu fiz uma publicação no meu Instagram agradecendo a professora de ciências do meu filho Gabriel porque ela tinha ensinado às crianças a diferença entre cérebro e encéfalo. E aí o Júlio, nos comentários, fez essa provocação no bom sentido. O certo é AVC ou AVE? Isso geralmente origina discussões no meio dos profissionais de saúde, qual é o jeito certo de falar das doenças vasculares do cérebro. E eu sempre achei que isso valia, sim, uma discussão um pouco mais aprofundada, é o que a gente vai fazer agora. Mas para saber o que é mais adequado, AVC ou AVE, a gente vai precisar entender o que querem dizer essas siglas, entender o que é cérebro, o que é encéfalo, e entender também o que são essas emergências neurológicas muito importantes. Então, AVC é a sigla de acidente vascular cerebral. E AVE é a sigla de acidente vascular encefálico. E essas siglas se referem a essas condições agudas neurológicas em que está envolvida a vascularização do cérebro. Seja por uma obstrução do vaso, em que eu perco o suprimento sanguíneo, seja por uma hemorragia, em que há um extravasamento de sangue a partir da vascularização, também com consequências neurológicas potencialmente catastróficas. Mas então o mais adequado é chamar AVC ou AVE? Primeiro de tudo, qual é a diferença entre cérebro e encéfalo? Aquilo que a professora de ciências do meu filho ensinou, e aqui vai um abraço para a professora Thaís. Encéfalo, primeiramente, vem da palavra grega en, quer dizer dentro, e kéfalos, quer dizer cabeça. Então, tudo que está dentro do crânio corresponde ao encéfalos, encéfalo. Já o cérebro é uma parte do encéfalo, de modo que o cérebro corresponderia aos hemisférios cerebrais e a algumas porções mais profundas, porém não englobaria, por exemplo, o tronco cerebral e o cerebelo, que tem também funções muito importantes. Então, quando eu me refiro ao AVC, que é essa condição em que ou falta o sangue, porque um vaso obstruiu, ou então extravasa sangue em uma hemorragia, eu estou falando do cérebro, AVC, acidente vascular cerebral. E aquelas pessoas que defendem AVE na nomenclatura, elas defendem que também posso ter doenças cerebrovasculares no tronco cerebral, no cerebelo. E aí ficaria mais completa a nomenclatura AVE, acidente vascular encefálico, porque o encéfalo é mais abrangente do que o cérebro. Inclusive, a gente tem episódios aqui no canal já gravados sobre a vascularização cerebral. A gente tem episódios só sobre a irrigação arterial, episódios só sobre a drenagem venosa, está aqui do lado para você conferir também. Mas, enfim, quando eu tenho o fechamento de um vaso, falta sangue, aquela área tem um sofrimento e eu tenho o déficit neurológico.
Então, se o problema for na área motora, por exemplo, eu tenho problema de movimento. Se for na área da fala, eu não consigo me expressar verbalmente. E isso é um evento agudo que envolve a vascularização, aí eu chamo de AVC ou AVE, como defendem alguns. Já ficou clara qual é a diferença de cérebro e encéfalo. E aí a gente precisa entender também que uma boa nomenclatura para uma doença em medicina, ela envolve diversos critérios. Por exemplo, a adequação técnica, mas também o modo como a gente consegue incluir as pessoas nessa nomenclatura, ou seja, ela tem que ser de fácil compreensão. E há também os modos como as pessoas, como o povo, as pessoas leigas chamam as doenças. Então, as doenças vasculares do cérebro, ou doenças cerebrovasculares, também já foram chamadas bastante de trombose, de derrame, isso de um ponto de vista leigo, popular. Eu lembro, inclusive, que antigamente, mais no norte e nordeste do país, a palavra trombose era mais conhecida. A tia de um conhecido meu teve uma trombose. Era uma doença cerebral vascular. Mais para o sul e sudeste, a palavra derrame sempre foi mais popular. Com a difusão dos meios de comunicação, isso se intercambiou bastante. E aí eu posso usar trombose, derrame, sendo que derrame parece que passou a ter mais destaque na linguagem popular, e isso precisa ser reconhecido e respeitado. Mas vamos voltar para AVC e AVE. Qual é o mais adequado? AVC, que é mais conhecida, mais empregada, ou AVE, já que o encéfalo é mais abrangente que o cérebro, e aquelas pessoas que buscam uma maior exatidão e dizem, eu também posso ter isquemia, também posso ter hemorragia no tronco cerebral, no cerebelo, então o encéfalo é uma nomenclatura mais adequada, mais ampla, eu vou chamar de AVE. Aí, gente, eu vou dar a minha opinião e vou dizer também o que as principais entidades da neurologia do Brasil também defendem. E isso isso é a mesma opinião. O mais adequado é a gente chamar de AVC. Ora, mas se eu falo AVE, eu não estou englobando outras partes do encéfalo que não estão englobadas no cérebro? Sim, é verdade. Isso é um argumento interessante. E do ponto de vista estritamente anatômico, estaria mais adequado falar encéfalo, porque o tronco e o cerebelo, por exemplo, não estão dentro do cérebro e podem sofrer isquemia ou hemorragia. Porém, AVC está muito mais disseminado na população. AVC é muito mais utilizado já no meio médico e também com os outros profissionais de saúde, que são tão fundamentais no tratamento dessa doença de tanta importância como um problema de saúde pública. Então, buscando esse equilíbrio entre algo tecnicamente aceitável e algo compreensível para a população, o mais adequado é AVC. Porque imagina, eu tenho tantas campanhas para conscientizar a população sobre o AVC, isso já durando décadas, envolvendo esforço de profissionais da saúde, e aí de repente eu chego e digo, pessoal, troca tudo. Não é mais AVC, agora é AVE. E AVE porque eu posso ter o tronco cerebral, posso ter o cerebelo. Imagina a dificuldade que isso iria trazer em termos de comunicação, em termos de divulgação científica e em termos de conscientização da população que já está acostumada com a nomenclatura, com a sigla AVE. Mas aí, eu adotando AVC, eu não estou abrindo mão de uma adequação técnica importante? Não, isso é uma adaptação em nome do que já está consagrado. Mas eu não preciso evoluir na minha nomenclatura para ficar cientificamente mais adequada ao pé da letra? Tá, mas aí eu abriria mão da popularização que essa sigla já alcançou e do tanto de conscientização que já foi feito. Porque o atendimento do AVC, ele depende muito do tempo. O atendimento tem que ser rápido. Então, as pessoas que presenciam um AVC, elas têm que levar o paciente rapidamente
para o serviço de saúde. Então, daí a conscientização ser algo tão importante. E uma vez que AVC é uma nomenclatura já consolidada, eu devo privilegiar esse aspecto. Então, na minha opinião, o mais adequado é chamar, sim, de AVC. E o que dizem as entidades da neurologia no país, o que diz a literatura? Aí eu vou lançar mão de um artigo de 2010, publicado pelo professor Rubens José Gagliardi. Na época que o professor Gagliardi publicou esse artigo, ele era vice-presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Ele já foi também presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e professor titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E nesse artigo ele defende justamente que é preciso conscientizar a população, popularizar o uso da nomenclatura pela população para que a gente possa cada vez mais alertar dos riscos do AVC, então que seja mantida essa nomenclatura do AVC, que não se faça uma transição para AVE. Ah, mas então a gente podia continuar usando AVC para as campanhas de divulgação e conscientização e usar AVE entre os profissionais de saúde porque seria tecnicamente mais adequado? Isso tenderia a gerar uma certa confusão. Então, o mais adequado seria mesmo padronizar. Todo mundo chama as doenças cerebrovasculares agudas de AVC, e aí elas vão se dividir depois nos eventos isquêmicos por obstrução do vaso sanguíneo por falta de sangue, ou dos eventos hemorrágicos por extravasamento do sangue por hemorragia, e vão receber aí o seu tratamento mais adequado. Uma última observação que eu gostaria de fazer é que essa palavra acidente às vezes pode levar a crer que são situações ao acaso, mas a gente precisa lembrar que os AVCs são sim preveníveis. A grande maioria dos AVCs acontece em consequência de doenças tratáveis, como a pressão arterial elevada, a hipertensão arterial, o diabetes, a hipercolesterolemia, dislipidemia. Então, condições que são detectáveis e tratáveis, corrigíveis com tratamento clínico. Então, boa parte dos AVC seria sim prevenível com a manutenção dos cuidados de saúde. Daí a necessidade de a gente fazer acompanhamento clínico, manter controladas as nossas taxas sanguíneas, glicemia, colesterol, manter controlada a pressão arterial. Então, pessoal, eu acho que deu para a gente explicar por que a nomenclatura mais adequada é AVC, que há argumentos em termos de conscientização, de popularização, isso não é opinião só pessoal, as entidades neurológicas do país também concordam e isso está inclusive na literatura. Vamos todo mundo então dentro da área da saúde padronizar essa nomenclatura AVC para poder conscientizar melhor a nossa população. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que também vai se interessar por ele. Afinal, é importante conscientizar sobre o AVC. Entre em contato com a gente também por meio das nossas outras redes sociais. Vamos interagir. Deixe a sua dúvida nos comentários aqui desse vídeo. Nós vamos ter o maior prazer em responder. E vamos já deixar marcado o nosso encontro aqui para a semana que vem, falando sempre de neurociência, básica e aplicada, inclusive a neurociência do nosso dia a dia, em Conexão Neural.